preciso respeito com o candidato, tá? Então, às vezes na vara de fazenda pública eu convivo com processos nos quais são discutidas questões relativas a concurso. E aí, ali eu vejo postulações de várias naturezas, postulações de candidatos que não tiveram seus direitos respeitados, e aí é evidente que o Poder Judiciário vai protegê-los, tá? Mas também vejo, às vezes, ações de candidatos que não se conformaram com uma possível derrota, estão tentando ali obter uma decisão judicial que os beneficie, mas que, lamentavelmente, nem todos têm razão, tá? Agora, o que é preciso é respeitar, tá, quem faz concurso, tá? Respeitar em que sentido? É preciso que a taxa de inscrição seja acessível, que ela não inviabilize a participação de pessoas que não podem pagar por ela, que seja respeitado o direito à gratuidade, tá, para quem não pode pagar. É preciso que as provas sejam elaboradas por instituições que tenham em mente o seguinte: a questão do concurso ela tem que ser elaborada visando a aprovação e não a reprovação. É com muita tristeza que eu observo às vezes que um concurso traz questões, tá, que não foram feitas para aprovar, mas sim para reprovar. Chamadas pegadinhas. Não é só o problema da pegadinha. Eu acho o seguinte: o concurso é uma competição. E na competição, a ideia é uma competição, tá, na qual a administração pública tenta selecionar os mais capacitados para ocupar cargos ou empregos públicos. E nessa competição é preciso que as questões sejam elaboradas visando o quê? Uma seleção daqueles que estão mais preparados. E essa seleção tem que ser feita, tá, de acordo com o grau de dificuldade de questões, mas não questões sendo elaboradas para induzir a erro. Eu não vejo com bons olhos esse tipo de coisa. Eu acho que a boa questão do concurso é aquela que, mesmo sendo muito difícil, tá, é uma questão que pode ser respondida por quem se preparou, por quem se sacrificou. Quanto maior o grau de sacrifício de alguém, ele vai ter um sucesso maior. Tá? E ainda tem o seguinte: quem faz concurso, depois que você estuda ali 3, 4 anos, passa, você ainda vai ter que lidar com aquele pobre de espírito que vai dizer, deu sorte. Não é? É isso que é muito triste. E aí a boa resposta para essas pessoas é o seguinte: quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Não é isso? Então, eu acho que o grande conselho para quem faz o concurso é isso: estudem, se preparem. Se houver abuso, se houver alguma irregularidade, o Poder Judiciário vai saber agir, tá? Como tem feito até hoje. Agora, é preciso que as postulações feitas ao Poder Judiciário sejam bem elaboradas e sejam feitas dentro de... porque também não é justo, às vezes, prejudicar aquele que foi aprovado, tá, por uma insatisfação de uma pessoa que às vezes foi reprovada, tá, e que não é justo. Tem gente que, por ter sido reprovado, tenta anular o concurso. Então, o Judiciário tem que zelar por esse respeito. Tá? Então, quem foi aprovado no concurso porque estudou muito, não fez nada de errado, quer dizer, essa pessoa, será que ele pode ser prejudicado porque alguém que foi reprovado, porque ainda não estava preparado, ficou insatisfeito com isso? Então é preciso ter muito equilíbrio, tá? Porque os interesses envolvidos não são só dos que foram reprovados, mas também dos que foram aprovados. Eu, particularmente, tenho essa postura como magistrado. Por quê? Porque eu sou magistrado porque fiz um concurso. Eu perdi vários concursos, tá? E ao invés de ficar reclamando e tentando anular, tá, eu continuei estudando, tá, e graças a Deus passei. Então eu sei exatamente a experiência de quem está do outro lado, tá, porque eu já estive. Então eu procuro nunca esquecer disso como magistrado. Tá? Eu sei exatamente o que é um concurso, sei exatamente o que é perder um concurso, tá? Assim como eu sei o que é passar num. Perdão, mas o senhor, por um acaso, nunca deixou ou não conhece colegas seus que deixaram de julgar uma determinada causa, entrar no mérito da discricionariedade da administração pública, alegando, por exemplo, a independência entre poderes? Afinal de contas, a administração pública não pode tudo, né, professor? Ela tem um limite. E do jeito que está, na total omissão do Poder Legislativo em fazer a lei dos concursos públicos,
deixa a administração pública muito livre para fazer o que quiser e acaba extrapolando ali o poder da discricionariedade. Na ausência dessa lei, repito, não seria mais adequado os juízes começarem sim a utilizar analogia, jurisprudência, os princípios, enfim, entrar, se imiscuir mais no mérito da discricionariedade da administração? Eu acho que a grande questão... Primeiro, há uma frase antiga dentro do direito que diz que a discricionariedade não é um cheque em branco na mão do administrador. Então ele não pode, a pretexto de exercer uma atividade discricionária, fazer o que ele bem entende. Não é isso. Existe um campo de atuação que o judiciário não pode invadir. Isso é um mérito. Agora, tranquilamente, o judiciário pode e deve controlar os atos praticados pela administração pública que, a pretexto de exercer uma discricionariedade, ultrapassaram um limite ali. Esse limite, se não for definido por uma lei, ele é definido pelos princípios. Então existe limite e o judiciário pode e deve controlar. Que princípios são esses? A razoabilidade, a própria moralidade administrativa. Então é frequente o controle judicial. Tá? Eu já proferi várias decisões controlando o concurso. Só que é preciso bom senso. Tá? É preciso o quê? Controlar naquelas situações nas quais ficou caracterizado o abuso. Então eu particularmente não tenho dificuldade nenhuma em controlar, em anular uma questão, se for o caso anular o concurso, se houver ilegalidade ou se houver abuso na discricionariedade. E eu acho que a grande tendência hoje é no sentido de cada vez mais se tentar reduzir essa discricionariedade do administrador. Tá? Eu particularmente defendo uma tese de que existem situações nas quais a análise, por exemplo, num concurso, tá, de princípios que estão na Constituição, das regras que estão no edital, tá, você vai fechando cada vez mais esse campo da liberdade, a ponto de você ter uma situação, em determinados casos, do que eu chamo de discricionariedade reduzida a zero. Ou seja, naquele ponto ali específico, a administração não tem como invocar conveniência e oportunidade, simplesmente por quê? Porque a análise de todo um conjunto que vem lá da Constituição, com os princípios, tá? Que passa pelas normas relativas à seleção de servidores e empregados públicos, pelo edital do concurso, aí depois pela prova, você vai fechando isso aí e chega num determinado momento que diz assim, olha, a atividade que seria discricionário lá no início, ela foi se fechando e chegou a zero, não há discricionariedade nenhuma, isso aqui é controle de legalidade. Então não há problema nenhum em se anular. Agora, de fato, existem situações nas quais, por exemplo, correção de prova escrita. Às vezes o candidato acha que o conteúdo está... Só que ali, nesse tipo de correção, você tem também um critério de competição. Quer dizer, se a correção não foi absurda, não foi nada fora do padrão de realidade, ou se a alternativa que foi colocada ali também não foge, tá, de um padrão que a doutrina apresenta, e esse ponto é que é o mérito. Agora, repito, tá, discricionariedade não pode ser interpretada pelo administrador a ponto dele achar que tem uma liberdade absoluta. Ninguém num Estado democrático de direito tem liberdade absoluta. Não há agente público que possa invocar isso. Nem o juiz, nem o promotor e nem o agente público que foi investido na atribuição de realizar um concurso público. Até porque ele está lidando com a vida das pessoas. É preciso ter o que eu falei no início. Concurso público é essencialmente respeito. Tá? Então quem faz um concurso não pode perder de vista que ele está lidando com a vida. Vida não no sentido a vida em termos de projeção, não é isso? De expectativas, de sonhos. Ninguém tem o direito de frustrar o sonho de ninguém. Tá? E o juiz tem que saber disso também, porque o juiz só está ali porque ele fez o concurso. Então ele tem que respeitar as pessoas que ainda não passaram. Não é? Tá? Ele não pode perder de vista que um dia ele esteve naquele lugar ali ocupado pelo candidato. Então, eu acho que a ideia é buscar um equilíbrio entre tudo que gira em torno do concurso. Tá? Repito, com muito respeito. Quem quiser falar com o professor Cláudio Brandão de Oliveira, manda um e-mail para onde? Tem algum site seu? Não, eu não tenho site. Eu tenho um e-mail que é claudiooliveira@tse.jus.br.
tj.rj.gov.br. Então, repetindo, Cláudio Oliveira, 2 Os, @tj.rj.gov.br.